Olá, boa noite para você. O cantor sertanejo Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo, foi indiciado sob suspeita de agressão contra a mulher dele, Poliana Bagatini Chaves, que está grávida. Ela prestou queixa contra o marido em fevereiro deste ano. A Polícia Civil informou que as imagens das câmeras de segurança do prédio em que a família mora, em Belo Horizonte, confirmaram a agressão. Poliana Bagatini Chaves, que está grávida, prestou queixa contra o marido, Vitor Chaves, no dia 24 de fevereiro. A empresária disse que durante uma discussão, o cantor a jogou no chão, chutou e a impediu de sair do prédio. Ela teve a ajuda de uma vizinha para deixar o local. A sogra da vítima também procurou a delegacia e contou uma outra versão. Ela alegou que Poliana estava transtornada e teria se jogado no chão durante a briga. Dias depois, a empresária que chegou a fazer exame de corpo de delito resolveu mudar a versão da história. Por meio de uma rede social, publicou uma carta de apoio ao marido e negou a agressão. Ela alegou ter se abalado muito após discutir com Vitor e a sogra e ainda afirmou que se sentia desamparada por não ter familiares na cidade. Mesmo com a mudança de versão de Poliana e com o resultado negativo do exame de corpo de delito para lesões aparentes, a Polícia Civil manteve as investigações pela possibilidade de agressões que não deixam marcas no corpo. Ainda segundo a corporação, a Lei Maria da Penha prevê a apuração de casos assim, mesmo sem a representação da vítima. E o cantor Vitor Chaves, se defendeu em um vídeo publicado nessa tarde em uma rede social dele. Pessoal, eu venho a público para esclarecer uma coisa diante da qual surgiram e surgem incontáveis boatos. Eu fui indiciado legalmente por vias de fato, contravenção, ou seja, eu não machuquei ninguém. O que eu pratiquei foi um ato de desespero para conter uma pessoa que estava completamente fora de si de pegar uma criança de 1 ano. E pela minha filha, o que eu fiz, eu faria de novo. Então, tudo está sendo apurado devidamente. Segundo os juristas, a contravenção penal, vias de fato, não é considerada crime. É uma infração em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Geralmente, a pena costuma ser a prestação de serviços ou o pagamento de cestas básicas. A condenação à prisão normalmente é raro. Mesmo assim, a pena prevista é de 15 dias a 3 meses. Moradoras do bairro Tupã, em Contagem, estão apavoradas. Elas denunciam que um motociclista tem atacado e estuprado as mulheres da região. O crime acontece sempre no início da manhã, quando as vítimas saem para trabalhar. A polícia está atrás do criminoso. Mulheres que passam por esta rua em direção ao ponto do ônibus, geralmente para ir para o trabalho, estão sendo abordadas por um homem que chega de moto e as arrasta para o matagal. Essa senhora me contou, inclusive, que ontem ia pescar e deixou de ir por causa do motoqueiro. Deixamos de ir por conta do motoqueiro, porque meu marido mesmo já falou, cuidado, não vai para a lagoa, porque está perigoso mesmo. A gente comentaram que a gente vê dentro do ônibus, todo mundo comentando. Depois de uma moça, ele não chegou cometeu alto com ela, mas ela gritou, aí ele fugiu. Aí depois disso a gente criou um grupo no WhatsApp, porque acontece o seguinte, ontem mesmo, disse que ligaram para a polícia na hora que viram um motoqueiro suspeito, só que a polícia não vem. E esse não é o primeiro, é o 6º estupro, sendo que esse teve o ato sexual, inclusive foi próximo a essa praça aqui, entendeu? E a gente quer uma providência. Este homem é o marido de outra vítima. Isso aí empurrando ela, ele deu uma gravata nela, botou o pescoço dela debaixo do braço, e foi levando para o canto. Encostou no muro e lá começou a bater nela. O caso mais recente aconteceu nesta segunda-feira. A jovem passava por este trecho do bairro em direção àquele ponto de ônibus. Ela ia trabalhar, mas foi seguida por uma moto. O homem desceu dessa moto e a obrigou a seguir com ele por este caminho que é cercado por mato. Os dois caminharam e o homem acabou entrando com a jovem, onde está cercado por um matagal. Ele entrou por aqui e foi direto a essa construção. E bem ali, debaixo daquela escada, ela foi estuprada. Aí quando eu corri, aí ele parou a moto, jogou a moto e correu. Eu para que senão eu atiro. Moço, pelo amor de Deus, não faz não, moço. Procurada, a assessoria do 18º Batalhão da PM, responsável pela área, ainda não retornou sobre o policiamento na região.
A família de um homem desaparecido pediu ajuda ao Jornal da Alterosa. Esse aí da foto é o Cícero Jerônimo dos Santos, de 39 anos, que morava na Paraíba e estava de mudança para São Paulo. Segundo a irmã dele, o homem saiu de João Pessoa há 12 dias de carona com um caminhoneiro conhecido. O motorista contou que durante a viagem, Cícero teve 2 surtos. No segundo, quando passavam por Betim, na Grande BH, o homem saiu do veículo em direção a uma mata e não voltou mais. Qualquer informação sobre o Cícero Jerônimo dos Santos pode ser repassada pelo número 181. Pacientes do posto de saúde do bairro Maria Gorete, na região noroeste de Belo Horizonte, reclamam da falta de medicamentos. Tem gente que anda pedindo dinheiro emprestado para comprar os remédios que deveriam estar disponíveis para os pacientes. Seu Reinaldo sofre de depressão e aos 51 anos já é aposentado por invalidez. Para controlar a doença, ele toma há 9 anos, todos os dias, 3 comprimidos de carbonato de lítio. Só que desde 2014 ele enfrenta dificuldades para conseguir o medicamento no posto de saúde. E diz que nos últimos meses está pior. Eu já chego até meio ansioso, falei, será que agora vai ter? A menina fala, não tem. Ele precisa de 5 caixas por mês, um total de R$200. Para conseguir comprar, fez um empréstimo e às vezes conta com a ajuda de um amigo que toma o mesmo remédio. O aposentado pegou a última receita no dia 30 de março. Seu Reinaldo está preocupado porque sem a medicação o comportamento fica alterado. Já me contaram aqui que eu quebrei minha casa, eu já saí pelado, tudo. A gente perde a noção do tempo, entendeu? Aí eu tomando remédio, eu sei o que eu estou fazendo. Ué. Nesta terça-feira, seu Reinaldo voltou ao Centro de Saúde Maria Gorete para conferir mais uma vez se o remédio chegou. Em poucos minutos ele voltou com a resposta. Mas isso aí que eu vou fazer da vida. Falou que não tem. Não tem o remédio, entendeu? 3 meses já. O que você espera? Ué, agora é só Deus mesmo. Só Deus para cuidar de mim. Outros pacientes fizeram a mesma reclamação. Na maioria das vezes minha mãe compra. Qualquer pessoa que sair aqui do posto, você pode entrevistar, que vai falar quase a mesma coisa. Eu tomo remédio controlado, aí às vezes não tem remédio controlado, às vezes não tem um médico para passar a receita. Remédio controlado a gente não pode ficar sem, né? Não pode mesmo. Mas a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há falta generalizada de medicamentos, mas reconheceu que podem ocorrer faltas pontuais. Em relação ao caso do seu Reinaldo, a Secretaria disse que a empresa fornecedora do carbonato de lítio teve problemas com a Receita Federal e por isso está impedida de realizar o fornecimento. Informou ainda que já iniciou um processo licitatório para a aquisição do medicamento. Além da saúde, os problemas na educação também são destaque do Jornal da Alterosa. Sabia que no Brasil, mais de 70% das crianças de até 4 anos estão fora das creches? A maioria sofre com a falta de vagas. O Aila começou a procurar vaga em creche para Marcone, que hoje tem 6 meses de nascido, quando ainda estava grávida. Mãe de 2 meninos, ela e o marido não têm condições de pagar uma escola particular. Dei entrada em setembro do ano passado, foi quando ele nasceu basicamente, e não consegui, estou na lista de espera, tem 3 creches diferentes, mais de 200 pessoas junto comigo. Para o filho mais velho, o Aila só conseguiu vaga em UMEI quando ele já tinha 3 anos. Primeiro eu tentei durante 3 anos seguidos, com 1 ano, com 2 e com 3. E aí só consegui para ele agora, na terceira tentativa. Que ele já vai... É difícil, né, para vocês, assim, pagarem alguém para ficar vigiando, né, olhando as crianças? Ah, com certeza. Primeiro porque se você coloca uma escola particular, a escola hoje em dia está extremamente cara. E segundo porque até para poder pagar alguém, a gente fica com aquele receio também, né? Você paga, a pessoa vai ficar olhando, você não sabe se é de confiança. É um custo que, por enquanto, não dá para pagar com essa crise. Filho de Josiane, o Lucas, de apenas 1 ano e 2 meses, também está fora da escolinha. Mas, nesse caso, por opção dos pais. É que a criança tem uma alergia séria à proteína do leite e do ovo. E a mãe não tem confiança de deixar a criança aos cuidados de uma creche pública. Nós matriculamos, nós chegamos a olhar uma UMEI, parece que não tinha vaga, mas nós matriculamos ele. Mas, com o decorrer do tempo, o estado dele, a gente viu que a alergia era realmente uma alergia bem grave, que ele chegou a ficar internado por conta dessa alergia. E nós decidimos não colocá-lo mais, justamente porque ele precisa de um cuidado maior.
Seja por opção dos pais ou por falta de vagas, 74% das crianças até 4 anos estão fora das creches, segundo o IBGE. A gerente de coordenação da educação infantil de Belo Horizonte informa que serão criadas na capital 3.000 novas vagas para atender as crianças na fila de espera. Nós tínhamos salas reservadas para a pré-escola que não foram utilizadas. Então, nós estamos reorganizando o atendimento para a abertura de turmas de creche, que são turmas de 0 a 3 anos, a ampliação de turmas nas redes conveniadas, nas creches que a gente já tem convênio, e a reorganização de espaços já existentes. Em todo o estado, são 733 mil crianças até 4 anos de idade fora da sala de aula, o que representa 73,6% do total. Um homem de 34 anos ficou ferido depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava o caixa eletrônico em Contagem. Imagine só. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma agência bancária do bairro Guanabara. Ainda de acordo com a corporação, testemunhas contaram que a vítima estava perto do equipamento quando levou o choque. Ele teve ferimentos no braço e no tórax. A vítima, que prestava serviço na agência, foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Ela não corre risco de vida. O Itaú Unibanco informou que apura o caso internamente. Os moradores da Grande BH já podem ir se acostumando com a baixa umidade relativa do ar. A Defesa Civil da capital emitiu um alerta para a chegada de uma massa de ar seco na região, o que vai manter os índices por volta dos 30%. Essa secura toda vai incomodar principalmente na parte da tarde, até a próxima quinta-feira. Por isso, hidrate-se. Fique agora com a previsão do tempo para esta quarta em todo o estado. O tempo segue estável em boa parte de Minas Gerais. Há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, com trovoadas no sul e Triângulo. Em Belo Horizonte, mínima de 17, máxima de 31 graus. A temperatura oscila de 18 a 31 em Uberlândia. Fica entre 17 e 28 graus em Extrema. Vai de 31 a 33 em Jequitinhonha. E em Itaúna, mínima de 17 e máxima de 29 graus. A Polícia Federal em Uberlândia apreendeu 85 quilos de cocaína e um fuzil na BR-153. A droga e a arma estavam escondidos sob o fundo falso de uma carreta que transportava madeira. O motorista do veículo, natural do estado de Rondônia, foi preso em flagrante. Um agente penitenciário foi preso com drogas dentro do presídio Floramar, em Divinópolis. Ele era um dos funcionários mais antigos da unidade. Com ele foram apreendidos 3 tabletes grandes pesando quase meio quilo de maconha, uma porção de cocaína, 5 aparelhos celulares, carregadores e chips telefônicos. Segundo a Polícia Civil, os agentes penitenciários desconfiaram quando o colega chegou para trabalhar. Ele estava com uma mochila grande e muito nervoso. O setor de inteligência do presídio Floramar, ele já investigava, já monitorava esse agente penitenciário já desde o início do ano, sob suspeita de que ele estaria repassando substâncias entorpecentes e aparelhos celulares para os detentos. Luiz Gustavo é contratado como agente penitenciário há quase 14 anos. Segundo a Secretaria de Administração Prisional, ele terá o contrato de trabalho rescindido e um procedimento preliminar foi aberto para apurar o fato no âmbito administrativo. Você realmente entrava com drogas no presídio? Não. E essa droga que foi encontrada na sua mochila? Não declarar não. Ele pode ser preso por tráfico de drogas e por promover a entrada de aparelhos celulares no interior de estabelecimento prisional. O agente deve ser encaminhado ainda hoje para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, onde existe uma ala específica para presos da área da segurança pública. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um acidente na MGC 462 na madrugada de hoje entre Patrocínio e Perdizes, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 2 veículos se envolveram na batida. Um deles era o carro da Prefeitura de Patrocínio e que levava pacientes para Uberaba. O motorista, 2 mulheres e 2 homens estão entre os mortos. No outro veículo, um Golf com placa de Patrocínio, havia uma mulher e 2 filhos dela. Eles foram socorridos com ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Taxistas fizeram uma carreata hoje em BH para protestar contra o projeto de lei que busca regulamentar o uso de aplicativos de transporte por carros particulares. A proposta está em pauta na Câmara dos Deputados em Brasília. Provocou congestionamento, olha aí, em vários pontos da cidade. A carreata passou pelo centro da cidade e chegou à cidade administrativa. Veja só a quantidade de carros da MG10. A rodovia já foi liberada. Atualmente, por força de liminar, as autoridades de trânsito estão proibidas de fiscalizar os aplicativos que rodam livremente na capital. Daqui a pouco, a gente vai te mostrar o trabalho desenvolvido pela Rede de Mobilização Social em Minas. São várias ações voltadas para promover a saúde, incluindo a prevenção de doenças como a dengue. A gente volta já já. A informação não é só conhecimento. É, sem dúvida, um dos caminhos mais importantes para colocar em prática todas as ações em benefício da população. Um exemplo é o trabalho desenvolvido pela Rede de Mobilização Social em Minas, que envolve cidades inteiras na prevenção de doenças, como aquelas transmitidas pelo Aedes aegypti. Mutirão da limpeza em Varginha. Tudo para combater os criadouros da dengue. Em Cambuquira, as crianças tiveram uma aula de como não dar mole para o Aedes aegypti. Em Araxá, informação nas ruas e também nas escolas. Estudantes aprenderam de forma lúdica que não dá mais para viver com o mosquito. As iniciativas fazem parte da Rede de Mobilização Social da Secretaria de Estado de Saúde. Toda esta mobilização é reflexo do trabalho desta galera aqui, ó, que há 10 anos usa a informação e a publicidade para dar o pontapé inicial na prevenção e promoção à saúde. Envolver a sociedade de forma a conscientizar não só sobre informações qualificadas a respeito de prevenção e promoção da saúde, como também de conscientizar o cidadão, a cidadã, sobre a importância do seu papel na gestão da saúde. Não é o Estado se isentar da sua responsabilidade, mas mostrar para o cidadão e para a cidadã que ele também, ela e ele, tem um papel fundamental no processo de cuidar da saúde individual e coletiva. A Rede de Mobilização Social conta hoje com 28 núcleos regionais e 684 núcleos municipais identificados, para que as ações de prevenção e promoção à saúde possam alcançar os seus objetivos e mais, para que todo esse conteúdo possa se espalhar em todo o estado. Recentemente, a rede foi institucionalizada, o que amplia a responsabilidade de cada um dos envolvidos. Por isso, agora estão instituídas legalmente as metas, prazos e atribuições entre as instâncias do nível central e com os núcleos regionais de mobilização social. Regionais como Varginha e Juiz de Fora lideram o ranking no número de atividades nos últimos meses. No relatório, o assunto dengue aparece como de maior destaque. As mobilizações englobam todas as ações de saúde assistidas pelo Sistema Único de Saúde, mas as ligadas ao Aedes aegypti têm chamado a atenção pelo comprometimento de diversos setores da sociedade. Teve uma ação em que a associação do bairro, junto com a escola infantil que tinha lá perto, convidou os coveiros e a prefeitura, porque os vasos de plantas que as pessoas levavam para os túmulos eram criadores para o mosquito Aedes aegypti. Então eu me lembro que essa ação foi bem original, né, e bem mobilizadora. Envolveu a associação de bairro, escola infantil e os funcionários da prefeitura, foi bem interessante. A gente volta já. Faltam 12 dias para a Páscoa. É tempo de se deliciar com os ovos de chocolate, não é? Nem sempre. Com o preço do produto, muitos consumidores estão escolhendo cada vez mais barras e bombons avulsos, que são bem mais baratos.
Os ovos de chocolate já estão expostos no comércio, mas as opções de modelos diminuíram nos últimos anos. O gerente-geral deste supermercado percebe uma redução de variedades pela indústria. Isso porque a venda das barras de chocolate tem crescido, mas a expectativa deste supermercado é que sejam vendidos este ano a mesma quantidade de ovos do ano passado. Existe uma migração para as barras de chocolates, né? Caixa de bombons e até mesmo as barras de chocolates quilo, né? Onde tem pequenos autônomos, né, que usam para poder fazer os chocolates artesanais, né? O preço do quilo do ovo de chocolate ao leite sai em média R$ 150. Se o cliente optar pela barra do mesmo chocolate, o quilo sai em média R$ 40. Ou seja, a barra é cerca de 4 vezes mais barata do que o ovo. Se o cliente escolher o ovo em função da época, é muito importante que ele saiba quanto que ele está pagando a mais e pesquisar. Também tem que se observar o seguinte, o custo da pesquisa. Também não adianta se deslocar para muito distante para economizar pouca coisa. Enquanto as vendas estão concentradas nos coelhinhos de chocolate e nos ovinhos, como que um aperitivo para o prato principal. Os ovos maiores começam a sair em maior volume das prateleiras na semana que antecede a Páscoa. Segundo o gerente, as vendas aumentam em 70% a partir da quarta-feira. Se vier nos primeiros dias, consegue comprar mais essa variedade. Nos últimos dias, nós vamos ter volumes, mas porém é uma quantidade de mix mais enxuta, né? Dicas bacanas, né? Agora você deve estar se perguntando por que o ovo de Páscoa é muito mais caro do que o chocolate em barra. Bom, a explicação da indústria é que a produção dos ovos é mais complexa do que dos demais artigos, como o processo de embalagem, que é feito manualmente. As próprias embalagens são maiores e mais sofisticadas. Os fabricantes também alegam ter mais gastos com a contratação de funcionários temporários para essa data. Para você, isso justifica? Boa noite.